Bom, gente, essa é a quinta videoaula e hoje a gente vai tá melhorando o nosso programa. Então, vou compilar aqui, executar, só para a gente ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu digitar 60 aqui mais 50, dá um clique no botão somar, ele coloca o resultado aqui para mim. Mas pode ver que ele, depois que eu clico em somar, ele não está zerando, ele não está apagando o que tem aqui dentro do campo de texto. E o que a gente vai estar fazendo hoje, por exemplo, se o usuário digitar alguma letra, algum número que a caixa de texto não está esperando, ao invés de não acontecer nada, na realidade está acontecendo. Se vocês repararem aqui embaixo, ó, toda vez que eu clico, ó lá, ele dá um erro para mim. Então a gente vai estar usando o try catch hoje, que é tratamento de erro, para a gente ver como que a gente faz para contornar isso. Então vamos lá, é o seguinte, eu sei que quando eu clico no botão somar, eu coloquei para ele aqui, ó, quando eu clicar no botão somar, que é o JButton somar, ele vai vir aqui no método ActPerformAdd. Se for igual ao botão somar, ele vai chamar para mim o método que eu criei, que é o public void somar. E é onde que acontece essas coisas aqui. Então é o seguinte, para eu usar o try-catch, então antes de mais nada, só mostrar para vocês aqui, ó. Então vamos lá, ó. Try-catch, tratamento de exceção e de erros. Aí eu coloquei um texto aqui, vai estar junto com o material, tá, gente? Ó. Uma das utilidades proporcionadas pela orientação objeto de Java é a facilidade em tratar possíveis erros de execução, chamados de exceções. E, ó, sempre que um método de alguma classe é passível de causar algum erro, então podemos usar o método de tentativa, que é o try. Então é o seguinte, só para ficar mais claro, porque não é um negócio desgastante lendo aqui, vou colocar aqui, ó, tudo, eu grifei aqui, ó, deixei em negrito, ó, tudo que estiver dentro do bloco try será executado, até que alguma exceção seja lançada. Essa exceção pode ser algum erro, ou seja, até que algo dê errado. Então, se a pessoa digitar um número certo, o que o programa você está esperando, ele vai cair no try. Mas, porém, se ele digitar alguma coisa de anormal, aí ele vai ser lançado uma exceção. Então, então você vai ter o bloco try, que é o que ele vai tentar se o usuário digitar uma coisa certa, e vai ter o catch, que vai ser a exceção. Aí, ó, o bloco catch obtém o erro criado por uma instância, pela instância de exceção. Então vamos lá, ó. De uma forma geral, então você vai tentar, aqui vai ser o código para ser executado. Se algum erro acontecer, aqui que a gente vai fazer o tratamento do erro. Então é a palavra try, só deixar em negrito aqui, ó, e a palavra catch, tá? Então vamos lá, vendo na prática fica mais fácil. Então eu sei, quando eu clicar no botão somar, vai chamar esse método somar aqui. Então vamos lá, ó. Isso vai ser o normal dele, então vai ser o try. E eu coloco aqui, ó, abertura do try. E aqui vai ser o fechamento. Fechei aqui, ó, fechamento do try. Agora que eu vou usar o catch, ó. Então eu coloco aqui, ó, catch. E vou usar esse tipo de exceção aqui, ó. Se eu olhar aqui no meu documento, eu tenho aqui, ó, classe da exceção e a instância de exceção. Então são essas duas coisas que eu vou ter que passar por ele. Só aumentar um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho aqui e aumentar aí. Agora sim, ó. Classe da exceção. Esse daqui seria relacionado ao fechamento do try, esse daqui é a abertura do try, abertura do catch, fechamento do catch. Então vai ser a classe de exceção que eu vou usar e a instância de exceção. Então a classe de exceção que eu vou usar é esse aqui, ó, number format exception. E vou colocar um nome de erro para o nome, tá? Então aqui vai ser abertura do catch, e aqui está sendo fechamento do catch. Sendo que quando ocorrer um erro, então
que eu vou pedir para fazer? Quando esse erro, essa classe de exceção for de formato de número, que é realmente o que eu quero, por exemplo, se ele digitar um formato que diferente do que eu estou pedindo lá, de um número real, ele vai cair nesse cat. Então, eu vou pedir, quando cair nesse cat, eu vou pedir para aparecer uma mensagem na tela, através do JOptionPane. Então, vou usar o JOptionPane aqui, ó. Então, vou colocar assim, ó, JOptionPane ponto show message dialog. Então, eu vou pedir para colocar alguma coisa, aparecer uma janela e imprimir uma mensagem para mim. Como primeiro parâmetro eu coloco num, e a mensagem que eu quero eu coloco entre aspas aqui, ó, digite um valor válido. Vou colocar uma vírgula aqui, ó, e vou colocar assim, ó, mensagem, não, eu quero esse terceiro parâmetro é o título da minha janela. Então, como título da minha janela, eu vou colocar erro de número, erro de formato de número. E para ele entender que isso vai ser o título do meu JOptionPane, eu coloco aqui, ó, JOptionPane ponto plain, tudo maiúsculo, tá? Plain, plain, underline message, e fecha aqui, ó, ponto e vírgula. Então é o seguinte, para a gente poder entender, só afastar esse código um pouco para cá. Se o usuário digitar um número correto, que é um número real, ele vai cair no try, que é o no normal, e vai executar. Porém, se ele digitar alguma coisa de anormal, vai apresentar uma tela, uma janela para mim com erro. Então, vou mandar compilar aqui, não deu erro nenhum, e vou mandar executar. Na hora que eu executar, então o primeiro teste que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, ó, 100 mais 250.20. Não tem erro nenhum, então vai ter que mostrar para mim o resultado. Agora, se eu apagar esses valores aqui, ó, e digitar aqui, ó, 100, 10 mais A, ele já caiu no cat lá, ó, digite um valor válido. Se eu apagar esse A aqui e colocar um 5, 10 mais 5, 15. Só uma coisa interessante, aproveitando aqui então, ó, ele já está caindo no cat. Então, se eu digitar um F aqui, caiu lá de novo lá na exceção, porque você está digitando um valor que não é válido e ele apareceu essa mensagem para você na tela. Mas quando eu clicar aqui no botão somar, eu vou pedir para ele zerar, para ele apagar o que tem na caixa de texto aqui, ó. Então, para eu fazer isso, então, só para aproveitar aqui, ó. Então, aqui no cat, aqui, ó, depois que ele mostrar o resultado, então aqui que ele vai mostrar o resultado na tela. Pode ver que o meu JLabel resultado está recebendo a variável, claro, estou transformando uma string, está recebendo o que tem lá na minha variável resultado. Ou seja, transformou de real, de double, para string. Agora eu coloco aqui, ó, eu sei que minha primeira caixa de texto chama test field num 01, então eu coloco test field num 01.7 teste. Eu vou abrir para aspas, fechar aspas, ou seja, estou configurando, depois que ele mostrar o resultado na tela, eu estou pedindo para ele setar, ou seja, apagar o que tem lá no 01. Faço a mesma coisa, vou selecionar aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V, e faço a mesma coisa para o num02. Então ele vai apagar os valores lá, setar, tá? Então vou lá aqui, ó, compilei, executei. Então isso quer dizer que se a pessoa digitar aqui, ó, 60 mais 10 e der um clique no botão somar, ele aparece 70 para mim e já zerou aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, 50 mais H, eu dei um clique no somar, ele pediu para mim, digite um valor válido. Ah, mas só que não setou os valores, não setou, porque isso foi o que eu fiz, foi dentro do try. No cat não tem isso. Então, se eu quero fazer a mesma coisa com o cat, quando aparecer uma mensagem de erro, eu seleciono aqui, ó, depois, antes mesmo de mostrar a mensagem através do JOptionPane,
eu dou um Ctrl V aqui, ó. Primeiro, então, se realmente ele digitar um valor inválido, eu apago o que tem lá na caixa de texto e aparece a mensagem. Então, compilei, executei. Então, se eu digitar aqui, ó, F mais 10, então ele vai apagar e depois mostrar a mensagem para mim aqui. Certo, gente? Então, até a próxima videoaula.